É isso aí, nação. Então vamos falar um pouco sobre essa questão de Pedro, como também da partida de hoje contra o Bragantino, né? Essa informação de que Pedro deve receber uma proposta da Europa em um valor bastante considerável. O Flamengo, é claro, dependendo do valor, pode sim negociar o atleta, até porque quando se trata de propostas de times europeus, quando vem é muita grana. Então, essa informação aí trazida pelo Flazoeiro, de que a diretoria já está ciente de que pode receber essa proposta. Ainda mais que Pedro tem sido convocado frequentemente para a seleção brasileira e isso valoriza e muito o passe do atleta. Então, assim, na minha opinião, o Flamengo não deveria vender, até porque acho que não vão receber uma proposta nesses valores de 200 milhões. O máximo que pode receber é de 150 milhões, por aí nessa casa. Então não compensa, não vale a pena vender um craque, um jogador que tem mostrado que vale a pena o passe dele aqui no Flamengo. Então o Flamengo não deveria vender ele nesse momento, até porque não tem centroavante o Flamengo, apenas Pedro, e ele tem jogado muita bola, por mais que não esteja fazendo gols nos últimos jogos, mas ele é um dos melhores na temporada. Pedro, quem ajudou o Flamengo no tempo que Vitor Pereira estava no comando, ele que ainda fazia os gols e ajudava o nosso Mengão. Então, para vender Pedro nesse momento, eu só venderia em uma proposta acima de 200 milhões de euros, porque aí sim vale 200 milhões de reais, perdão, porque aí sim vale a pena, porque com esse valor traria um novo centroavante para fazer parte do elenco do Flamengo. Caso contrário, Pedro tem que ficar porque ele é muito importante para o nosso time. Então, vamos analisar aqui a equipe titular que Jorge Sampaoli deve mandar a campo hoje para enfrentar o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que, com a derrota de ontem para o Palmeiras, o nosso Mengão, com uma vitória simples, avança para a segunda posição do Campeonato Brasileiro. Então, por isso é muito importante o nosso Mengão entrar focado, entrar em busca dos 3 pontos nesse campeonato bastante disputado que é o Brasileirão 2023. Então, a equipe será essa. Lembrando que essa provável escalação está no site do Globoesporte.com, né? Não é nada oficial. É apenas uma provável escalação. No gol, Matheus Cunha, sem surpresa nesse momento. Matheus Cunha, depois que pegou a titularidade, não largou mais. Santos não via bem e Matheus Cunha agarrou essa oportunidade e não saiu mais do time titular. Os dois zagueiros aí, na verdade, tem a questão de 3 zagueiros, mas Léo Pereira deve jogar de lateral esquerdo, né? Porque Ayrton Lucas participou dos 2 jogos da seleção brasileira, e não vai jogar esse jogo contra o Bragantino. Então, na verdade, são 3 zagueiros, mais Léo Pereira jogando improvisado aí na esquerda. Eu tirava o Davi Luiz, colocaria Léo Pereira de zagueiro e colocaria Felipe Luiz de lateral, né? Até porque tem lateral esquerdo o Flamengo de origem. Não tem necessidade de estar improvisando um jogador, sendo que no banco de reservas tem um lateral de ofício. Então, Fabrício Bruno e Davi Luiz, Léo Pereira de lateral esquerdo e Wesley de lateral direito normalmente. Vitor Hugo e Thiago Maia, a dupla de volantes ali para ajudar na marcação no meio de campo. E mais avançado, Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e no ataque Pedro. Lembrando que Pedro, por mais que tenha participado dos 2 jogos da seleção, foram poucos minutos. Então não está muito desgastado, com certeza dá para jogar assim essa partida. Então essa é a provável escalação que, na minha opinião, deveria mudar essa questão aí dos zagueiros, né? Não tem necessidade do Flamengo estar improvisando um jogador, sendo que tem um de origem no banco de reservas. Agora, se Felipe Luiz não tem condições de jogo, que eu acho mais difícil, ele voltou de lesão, mas já jogou algumas partidas. Então, por que colocar Léo Pereira de terceiro, ou por que colocar Léo Pereira de lateral, sendo que Felipe Luiz está apto para jogar? Então, não vejo necessidade do Flamengo estar improvisando o jogador se tem um de origem. Ou então, se não conta mais com Felipe Luiz, contrata um outro lateral esquerdo, que não podemos, em um elenco bastante caro, tá improvisando o jogador,
se não tem mais disponíveis no elenco. Então a diretoria deve abrir os olhos e ir atrás de um lateral esquerdo urgentemente. Então, galera, essa é a provável escalação do Flamengo. Lembrando que uma vitória hoje, vamos para a segunda posição do Campeonato Brasileiro, sem falar que aumentamos a invencibilidade aí nesses jogos, né? Já são 10 jogos sem perder. Se não perder hoje, já são 11 jogos. Isso só ajuda para aumentar a confiança dos jogadores e fazer com que o nosso Mengão consiga os objetivos nessa temporada 2023. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessa provável escalação? Vocês mudariam algum jogador? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.